Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e dias desses atrás eu falei bem empolgado aqui desse livro, o Palavras, Magias e Serpentes, publicação da Dark Side, que traz duas histórias em quadrinho que o Ed Campbell fez depois que ele assistiu e ficou muito impressionado com duas performances artísticas do Alan Moore lá nos anos 90. Então ele pegou esse material do Moore e transformou em histórias em quadrinho. E além dessas histórias em quadrinho, em cima dessas performances dele, você tinha aqui uma entrevista muito bacana que o próprio Campbell fez com o Moore, falando sobre as obras, o processo criativo e principalmente o lance do Moore se colocar como um mago, né? E daí, no meio dessa entrevista, ele fala sobre o Steve Moore. O Steve Moore não é parente do Alan Moore. O Steve Moore era um roteirista, um escritor britânico mais velho que o Alan Moore. E quando ele começou a trabalhar com os quadrinhos, o Steve Moore já era roteirista de quadrinhos e deu para ele um monte de dicas. Foi meio que um mentor, um amigo, né, do Moore. E ele conta que lá em 1993, quando ele completou seus 40 anos e se declarou mago, teve uma noite em janeiro que ele passou com o Steve Moore que foi definitiva para ele. Ele falou que o que ele viveu aquela noite foi muito espetacular, e impressionou ele e jogou ele na magia. E cara, quando eu li isso eu pensei, puta, eu tenho que saber mais disso. E daí eu me liguei que já fazia uns bons meses que eu tinha comprado o Mago das Palavras, A Vida Extraordinária de Alan Moore, do Lance Parkin, que é esse livrinho aqui, que você vai perceber que tem umas 400 páginas de texto. Tem uma ou outra figurinha ali ilustrativa, mas basicamente é texto, 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 contando a carreira de Alan Moore, com traços de sua biografia. E daí eu pensei, é nesse livro aqui que eu vou descobrir o que foi que aconteceu nessa noite de janeiro com Alan Moore e o Steve Moore. Bom, já vou dar um spoiler aqui para vocês. O que aconteceu naquela noite de janeiro é que os dois tomaram um chá de cogumelo e tiveram uma noite alucinante, literalmente. E o Alan Moore passou boa parte dessa noite conversando com uma entidade, um deus. Daí isso impressionou ele e ajudou ele a entrar nesse mundo mago, que provavelmente ele já tinha tido outras vivências, outras experiências, né? A parte dessa questão desse episódio, no fim das contas, eu ter ficado um pouco, pô, mas foi só isso, só tomou um chá de cogumelo e só, não teve... Ah, eu fiquei meio triste com essa... Mas a parte isso, a simplicidade desse episódio, ler esse livro aqui foi muito bacana. Porque são 10 capítulos que acompanham o Moore. Você vai perceber que, se você ler esse livro aqui, a parte biográfica do Moore mesmo, a parte que conta da vida dele, os pais, a esposa, a ex-esposa, etc., ela ocupa, assim, digamos assim, umas 10 páginas do livro. 10 de 400. Porque toda a história é calcada pela relação dele com a arte, com os quadrinhos, com o roteiro, com a escrita. Foi muito interessante ler esse livro, porque eu conhecia pouco da biografia do Moore. Então, o que eu sabia, por exemplo, eu tinha visto o documentário Mindscape of Alan Moore, que está disponível aqui no YouTube, né? Até posso deixar ali o link para vocês, né, aqui na descrição, vale a pena assistir. Nesse documentário o Moore contava como ele tinha sido estudante, como ele tinha sido expulso da escola, acusado de tráfico de drogas, e de certa forma ele estava traficando mesmo, né? E daí como o diretor da escola ligou para todas as outras instituições e falou para não aceitarem o Moore, porque ele era um aluno problema e não sei o quê, e daí ele começou a ter que aceitar qualquer trabalho que tinha na mão, como trabalhar em matadouros, açougues e tal, e daí ele conta, né, nós jogávamos testículos de bois uns nos outros para romper com o tédio e não sei o quê, e daí você fica, porra, impressionante. Daí você vai ler aqui o livrinho, você vai ver que foi isso, mas não foi só isso, né? Tem mais história. Ele passou pelo Matadouro, mas ele passou por muitos outros lugares. E ele começa, a relação dele com quadrinhos, o Lance Parkin fala sobre a história Super Duperman, né? Que foi feita pelo Wallace Wood para Mad, e que fazia uma sátira do Superman e do Shazam.
e do processo que a DC tinha feito contra agora não me lembro qual, era a Fawcett, né, que produzia as histórias do Capitão Marvel. Aí a DC processou a Fawcett porque o Capitão Marvel é um plágio do Superman e tal, enfim. E essa história tira sarro de toda essa relação. E o lance explica como ela afetou o pequeno Alan Moore. O Alan Moore devia ter uns 9, 10 anos quando leu essa história. E como isso começou a plantar na cabeça dele essa coisa de enxergar não só os super-heróis, mas o mundo ao redor dele. O entorno, os bastidores, as relações de poder, os acordos comerciais, né? A brincadeira toda da indústria, né? Todo o cenário da indústria presente, não é só a fantasia maniqueísta do super-herói e do super-vilão. E daí o Alan Moore o livro vai mostrar ele como adolescente, fazendo fanzines, começando a se relacionar, indo nos eventos de quadrinhos. Acontece a expulsão dele da escola, e depois que ele é expulso da escola, por uns 10 anos ele não lida com quadrinhos. Ele vai se dedicar para outras coisas, ele se casa, tem uma filha, né? E daí é muito interessante que quando ele se casa e a esposa dele engravida, tipo uns 3 anos depois do casamento, né, a Phyllis, é que ele pensa, na hora que ela engravida, que ele pensa, putz, ele estava trabalhando num escritório. Era trabalho burocrático, numa empresa de papéis, eu acho. Bem tipo de office, assim. E daí ali que ele pensou, cara, se eu for arriscar alguma coisa na minha vida, eu tenho que arriscar agora, porque depois que o neném nascer, eu nunca vou arriscar. E ali que ele usa as amizades dele, né, os contatos que ele tinha dos quadrinhos, começa a escrever para roteiros, a se oferecer, começa a produzir material para 2000 AD, começa a produzir material para Warrior, é recusado num primeiro momento, e você vê que ele vai insistindo ali, ele vai criando, e isso é muito legal na narração do Lance Perkin, porque ele vai descrever o cenário, os editores, as editoras, as relações de negócios. É muito bacana essa construção do mercado de quadrinhos britânico no final dos anos 70, porque ajuda a gente até a pensar outras coisas, talvez até aqui mesmo no Brasil, né? As relações, o papel, como o Alan Moore foi crescendo. Você vê que ele não era só roteirista de quadrinhos, ele escrevia matérias, assinava opiniões, fazia críticas, estava em todo lugar. E aos poucos ele começa a ganhar espaço. E o bacana desse livro aqui é que ele justamente conta pra gente como é essa conquista de espaço, como é que isso foi se construindo até ele chegar nos Estados Unidos, né? Então você vai ver como o Miracle Man, ou Marvel Man, cai na mão dele, como ele começa a desenvolver, você vai ver como ele vai pro Monstro do Pântano. Você tem análises, eu acho muito bacana que o Lance Perkin, ele faz uma análise muito boa de Watchmen, né? São várias páginas aqui, que daí ele começa a explicar que o Watchmen, na verdade, era uma sátira de super-heróis. A leitura que ele faz é que o Watchmen era uma grande piada e que todo mundo levou a sério demais. E ele vai explicar isso, mostrando as influências de Alan Moore, mostrando o tipo de trabalho que ele fazia nas editoras britânicas, né, na 2000 AD e na Warrior, né, mostrando o tipo de humor que existia entre os autores britânicos. Então, por exemplo, um personagem que nem o Judge Dredd, você vai ver, ele é uma grande piada. Ele é uma sátira do policial fascista que espanca todo mundo, que prende, julga e executa na hora. Por trás do Judge Dredd tem toda uma piada, tem toda uma crítica que muitas vezes passava batida por muitos fãs, que viam só o policial fodão que bate nos vagabundos, é isso mesmo. E o Watchmen vai ter a mesma coisa. E daí é muito bacana que na análise do Perkin ele fala, pô, pega aquela cena que o Rorschach pega o sequestrador da criança, né? O momento chave da transformação do Rorschach no justiceiro que ele é em Watchmen, né? Ele pega esse sujeito, descobre o que ele fez com a criança, mata os cachorros dele, joga os cachorros em cima dele, aterroriza o cara, algema ele num fogãozinho, taca fogo na casa e fica esperando para ver se alguém sai de lá. Daí o Perkin fala, pense nessa cena, você acha que isso é uma piada? E daí o que ele vai falar logo depois, sim, é uma piada, mas ninguém disse que era uma boa piada. E daí ele faz uma ponte com a piada mortal, né? O próprio Coringa, né? A piada que ninguém vê graça, o dia difícil. E ele vai mostrando assim um tipo de leitura de Watchmen. É claro que ele constrói isso muito melhor do que eu tô falando aqui. Mas ele mostra como o Watchmen acabou sendo levado muito mais a sério do que deveria.
ele mostra, o capítulo 4 é muito legal, porque ele mostra vários esquemas de roteiro do Alan Moore. Ele dá várias estratégias técnicas que o Alan Moore usa para construir roteiros. Ele cita um livro, né, um manual de guia do roteiro que o Alan Moore tinha publicado, né, nos anos 90, assim, que é uma coletânea de 4 ensaios dele, que está disponível para venda ainda hoje, né? E ele fala sobre esses textos que foram escritos lá nos anos 80, ele fala sobre os métodos do Alan Moore, a questão do tempo, a questão da estrutura, e ele entra a fundo nisso. Cara, claro, eu tô falando aqui como nerd, como apreciador, como quadrinista, eu acho isso muito bacana. Então todos esses aspectos técnicos estão lá, e estão também as famosas fofocas. Aqui você começa a entender um pouco melhor a briga do Moore com as editoras, e com meio mundo, né? E é muito doido, porque, por exemplo, aqui nesse livro que eu fui descobrir, a DC fez o acordo pro Moore e pro Gibbons sobre Watchmen. Daí o Gibbons leu o acordo, o contrato, né, para assinar. E antes de assinar, ele ligou pro Moore. Olha, Moore, eu tô vendo aqui o contrato, tem umas coisas aqui que eu acho que não estão legais, não. A gente podia pedir para alterar. Aí o Alan Moore, do outro lado da linha, responde, não, eu já assinei. E, tipo, ele não leu o contrato. Porque ele confiava na DC, ele achava que a DC era amiga. Ele não leu o contrato e o que o livro fala é que ele foi chamar um advogado para ler o contrato e discutir sobre ele só em 2011. Ele assinou e confiou porque sim. E daí, por um lado, você fica pensando, porra, o Moore é um ingênuo, é um palerma. Como que você assina um contrato sem você ler? E por outro, quando você escuta a argumentação dele, faz sentido, porque nós não deveríamos puxar os tapetes uns dos outros. E o Perkin, ele vai, durante esse livro, vai esmiuçar esse conflito em torno do Watchmen, do acordo, do Alan Moore com a DC. E é muito legal, porque ele mostra muito o papel dos desenhistas na elaboração das obras. Por exemplo, eu não fazia ideia do quão importante era o David Lloyd em V de Vingança. Ele não fez só o visual do V, ele sugeriu uma série de tramas, ele trouxe um monte de ideias, ele conversou efetivamente com Alan Moore sobre o rumo que a história ia dar. V de Vingança dá para dizer que é 50% Moore e 50% Lloyd. E mesmo o Dave Gibbons, sobre Watchmen, a ideia que a gente tem é que o Alan Moore fez tudo, escolheu o Dave Gibbons e ele foi o operário. E daí você vai vendo ali nas nuances, você vai vendo que não, que tem um monte de relações ali, de sugestões, de trabalho em equipe. E de respeito do próprio Alan Moore pelos desenhistas e parceiros dele. É um trabalho coletivo. Então, assim, você vai pegar esse miolo assim, da década de 80, vai pegar a década de 90, vai pegar os trabalhos que ele fez para Image, o 1963, que nunca mais saiu. Você vai ver a análise de Prometeia, vai ter a parte que ele vai falar da parte de magia, que era o que me interessava, que daí tem lá a explicação que eu achei meio troncha do que aconteceu naquela noite, mas tudo bem. Expectativas são problema de quem as cria, né? Mas a ideia dele, a filosofia dele, o modo como ele enxerga a arte, o modo como ele cria as coisas, é muito inspirador. Tá muito bacana, assim, o jeito que o livro fez, né? Eu não sei se esse livro ainda tá disponível, mas se você encontrar e quiser investir, acho que vale a pena. Se você tem interesse por tudo isso que eu falei, o Lance Perkin desenvolve aqui de uma maneira muito legal. A tradução é do Érico Assis, que ainda se deu ao trabalho de colocar uma programação de tudo que o Alan Moore fez. Todas as obras que são citadas aqui estão numa lista lá no final e tem as relações do que foi publicado aqui no Brasil e quando e por quem. Então isso é muito legal, é um trabalho que foi muito bacana, né? É da Marzupial Editora. Espero que vocês encontrem ainda. Eu comprei, esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2016. Eu comprei na Ichiban, acho que no finalzinho do ano passado, ou começo desse ano, agora não lembro muito bem. Faz uns 6 meses, mais ou menos. Comprei na Ichiban e ele tava com uma promoção, tava com um precinho bem bom. A Ichiban, a nossa comic shop aqui de Curitiba. Então, com o tempo ali na prateleira, agora no embalo do Palavras, Magias e Serpentes, eu fui e li. E realmente acho que é um livro que dá o que pensar, tanto sobre o fazer quadrinhos, o pensar quadrinhos, negociação, a estrutura, a parte artística, seja lá o que isso signifique, o modo como Alan Moore usa magia como uma estratégia criativa. Então, cara, eu achei maneiro.
foda bagaraio. Não sei se você leu, mas se você leu e quiser deixar o seu comentário aqui, a sua opinião, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agradeço a sua audiência e nos falamos, pessoal. Até a próxima.